irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo, aula, uma lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, datada do dia 22 de outubro de 2023, com o título Missões Transculturais no Novo Testamento. E o texto áureo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. E comigo, para estudar, conversar aqui sobre essa missão no Novo Testamento, o nosso amigo, que já é um parceiro do nosso canal, o evangelista e professor irmão Wesley. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, professores que estão aqui para encontrar subsídio, para a próxima lição. Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e que tenhamos uma excelente aula no dia de hoje. Bom, Wesley, o comentarista, ele começa dizendo que Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. E essa palavra missionário, eles trazem muito com a questão do envio, de ser enviado. E ele diz que Deus enviou, como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Então, nesse aspecto, Jesus é o primeiro missionário? Exato, principalmente quando a gente trata, como a lição está tratando de missões transculturais no Novo Testamento, a questão do envio do Filho de Deus, inclusive, é a referência que o autor vai trazer aqui no livro do profeta Isaías capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, de fato, Jesus é o enviado da parte de Deus, e como dizia o David Livingstone, ele disse que Deus tem um único filho e ele ama tantas missões que fez desse filho um grande missionário. Então, Jesus sendo o primeiro missionário, além dele fazer discípulos, ele também torna os discípulos como um missionário, quando ele diz: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, ele torna isso, O primeiro tópico aqui da lição fala o Deus missionário revelado no Novo Testamento. E diz que a Bíblia mostra um Deus missionário. No Antigo Testamento, que nós estudamos na lição passada, a gente percebeu essa característica de Deus como um missionário, quando ele projeta, faz um plano de salvação a todos os homens e projeta o Filho. E agora a gente vê esse envio que ele dá ao Filho, e o próprio Filho dizendo, aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu vos também envio, que é a característica do missionário, é aquele enviado para uma missão, enviado para o campo missionário, para o campo, para salvar, e Jesus veio para esse campo missionário, para salvar as pessoas, perdoar os pecados, pregar o evangelho e salvar. E agora ele envia, então, nesse âmbito aqui que a lição mostra, todos os cristãos, eles são missionários por excelência, Sim, devem ser cristãos, devem ser missionários por excelência os cristãos. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou então ele é um grande impostor. Porque ser cristão tem a ver com cumprir a missão que Cristo veio a fazer, e ela é dado a continuidade através da igreja. Então o cristão, por natureza, ele tem uma missão, que é compartilhar a palavra, compartilhar o evangelho, a fim de que possa alcançar mais pessoas através do seu testemunho, do testemunho de Cristo, e para que Cristo então possa alcançá-los através da salvação. Então todo ser humano, todo cristão, ele tem uma missão, que é a missão de dar continuidade àquilo que Cristo iniciou. Irmão Mestre, agora a missão de Jesus, a princípio, como o texto diz, veio para o que era seu, era salvar o povo de Israel, e a partir daí o povo de Israel se tornar uma nação missionária.
que eles iriam para todas as nações pregando, falando de Jesus, do Messias, e se tornaria então uma nação missionária. Mas o texto fala, veio para o que era seu e os seus não receberam. Então aqui ele usa um outro povo, constitui um outro povo, chama um outro povo, que igreja significa isso, né? Chamados para fora. Chamou a igreja para cumprir esse propósito de Israel e mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. E a igreja está com esse papel agora das missões, de fazer missões, anunciar a Cristo a todas as nações, inclusive a Israel que rejeitou, né? Exatamente. Inclusive é Israel que rejeitou, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E é bom dizer que os seus o rejeitaram, não foi por conta disso que Deus voltou, né, simplesmente os seus olhos para os gentios. Já era propósito de Deus, desde o Antigo Testamento, como nós vimos na lição passada, alcançar o mundo através do testemunho de Cristo. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado aos que era seu, primeiramente, porque a salvação ela vem dos judeus, mas a abrangência dessa salvação, já no pacto eterno da Trindade, já predizia que era para que alcançasse a todo ser humano, que era através da mensagem e através também da salvação. É claro que nós não estamos falando aqui de universalismo, que no fim das contas todo mundo vai ser salvo. O ponto é a oferta da missão de Cristo, que é a todos, que é salvá-los. Nós podemos dizer então, irmão Wesley, que se Israel aceitasse o Messias, veio para o que era seu, e os seus recebesse, aceitasse o Messias, ouvisse o Evangelho e fosse salvo, não significa que os gentios seriam deixados de lado, que gentios significa todas aquelas pessoas que não são judeus, não são de Israel e também não são cristãs, não fazem parte da igreja. Não significa que eles seriam deixados de lado, mas que Israel evangelizaria através do Messias a nação. Mas como Israel rejeitou, então todo quanto recebeu deu o poder de ser feito filho de Deus, formando então a igreja que se torna uma agência missionária no mundo. No segundo ponto da nossa lição, do primeiro tópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado, então, no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, a igreja, e então ele envia esse novo povo, envia os discípulos. Nós vemos aqui a igreja sendo enviada, Deus, e até o grande missionário escocês, David Livingstone, ele disse assim, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então o próprio Cristo é um missionário que veio para resgatar as nações e também para enviar, e enviou a igreja para cumprir esse propósito que Israel falhou no seu propósito. E aí, nessa tarefa de alcançar o mundo através da mensagem do Evangelho, a igreja agora tem essa incumbência. Visto que o propósito de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E através desse conhecimento, que não é meramente ter informações, mas se relacionar-se com ela, porque para nós a verdade não é um conceito, não é um parágrafo. Para nós a verdade é uma pessoa, é Cristo. Ao conhecimento da verdade seria o conhecimento de Cristo. E essa é uma oferta que está disponível a todos. E a igreja tem uma importante missão, que é fazer com que essa salvação alcance as camadas da sociedade e também da humanidade como um todo. Isso, e nesse terceiro tópico diz isso, né? A igreja é a luz desta revelação. Então, qual revelação? De Jesus ser um grande missionário e revelar o propósito das missões. Então, a igreja, ela tem essa tarefa inacabada, não acabou, de anunciar o evangelho a toda criatura. A igreja deveria ir, né? Tem um grande estudioso que ele diz assim, que a igreja deveria pregar para todo mundo, todas as nações. E se a igreja não faz, se há ainda algumas nações que ainda não ouviram falar de Jesus, de falar da salvação,
é falha da igreja, e que a igreja responderá isso no tribunal de Cristo, né, diante do seu galardão. Mas é tarefa da igreja, e atualmente perdura como missão primeira, né, da igreja na atualidade, é fazer missões. Hoje muitas igrejas têm perdido essa perspectiva e têm focado em outras questões que não é missões, sendo que é a causa primeira da igreja, né? Exato, e quando a gente observa os recursos que a igreja moderna tem para que ela venha cumprir essa missão, para o primeiro século isso era inimaginável. O que a igreja dispõe hoje para pregar o evangelho, começando pelo transporte, que no primeiro século era bem precário, as viagens duravam muito tempo, era de navios, eram a cavalo, enfim, era algo bem precário, que para o nosso tempo, para o tempo deles imaginar o nosso tempo era quase que inimaginável, começando pelo transporte. Sem dizer os recursos que temos tecnológicos hoje para alcançar as pessoas, visto que para fazer missões, inclusive as transculturais, como nós estamos estudando aqui, nem são necessárias as pessoas se transportarem, irem para outros países. Você pode fazer isso através da internet, inclusive, que é uma realidade, fazer com que a mensagem, com que a sua voz chegue a diversos lugares, e você pode cuidar de diversas pessoas também, através da internet, através da rede mundial, que está interligada através da internet. Esse acesso e essas distâncias, elas são cada vez mais encurtadas por conta da tecnologia. E tudo isso está à nossa disposição para que nós possamos cumprir com essa missão, que é pregar o evangelho a toda criatura, conforme o Senhor Jesus Cristo nos comissionou. E agora no segundo tópico da nossa lição, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Aí nos evangelhos, o comentarista fala que, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. A igreja se torna, então, uma agência missionária. E seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias. E nessa ação missionária de Jesus, ele demonstra o seu amor, demonstra compaixão. A natureza missionária deve ser vista na formação dos evangelhos, na inspiração, né, do Espírito Santo, e também a grande comissão. A gente percebe isso, que sempre nos finais dos evangelhos há uma recomendação: ide e ensinai as nações, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? E então é Jesus comissionando tanto os discípulos quanto a igreja, porque é válido também os evangelhos e essas ordens que Jesus deu aos discípulos de ir e pregar o evangelho, ir e ensinar. Então é válido para a igreja, que é a maior agência missionária, com essa disposição de ir e ensinar. Jesus mais pregou do que ensinou. E a igreja deve ir e ensinar o caminho da salvação. E quando a gente olha para os evangelhos, tratando inclusive do tema, do título, né, da lição, que é as missões transculturais no Novo Testamento, ali no Novo Testamento nós já temos inclusive o embrião daquilo que deveria ser a missão da igreja, que vai ser melhor executada em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele atende pessoas de outras regiões, por exemplo, a mulher Ciro-fenícia, né? E em outro contexto chamado da mulher cananeia. Jesus atende ela e diz: a tua fé te salvou. Naquele contexto ali, a tua fé te salvou não diz respeito apenas à cura, mas que a salvação havia alcançado também. E ele vai para as regiões também de Tiro e Sidom, e ali com certeza, através da operação dos milagres e da palavra de Deus sendo ensinada e levando instrução ao povo, teve ali pessoas que foram salvas e alcançadas por Cristo. Então, já aqui no Evangelho, nós vemos essa abrangência transcultural da missão de Jesus Cristo, que, claro, vai ser muito mais evidenciada a partir de Atos dos Apóstolos, mas aqui no Evangelho nós já temos fagulhas que nos indicam que o alcance e o desejo de Deus e de Cristo era do ser humano, independente se ele estava circunscrito a Israel ou não, mas o propósito era que essa salvação pudesse ser expandida e levada a pessoas, aqueles que chamamos de gentios. E no segundo ponto aqui do segundo tópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, né, eles foram os primeiros missionários, os primeiros cristãos
e líderes que tinham a missão, a propagação da salvação. E nós vemos aqui Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. A lição diz assim que ele foi enviado para a estrada de Gaza, onde está acontecendo ali os acontecimentos de Israel. Faixa de Gaza, antiga região dos filisteus, né? Por isso o nome da Palestina, Sírio-Filístia, onde ele encontrou um eunuco, que era oficial da rainha Etíope. E ele então prega para um eunuco que não era de Israel e era de uma outra nação, e ele entende que a salvação não estava restrita ou condicionada apenas aos judeus, ao povo de Israel, mas que as pessoas de outras nações poderiam alcançar. E ele entendeu isso pelo Espírito, pregou ao eunuco, e um fato interessante, é que logo após ele pregar, ele já batizou nas águas, demonstrando assim que na igreja primitiva eles não tinham muito tempo para esperar as pessoas firmarem, etc. e tal. As pessoas já iam aceitando Jesus Cristo e já iam sendo batizadas nas águas, e então já iam firmando. Lógico que essas questões aí, são mais dogma, né? Dogmatismo, institucionalização, mas naquele período ali já era nesse sentido. E Pedro também, depois de entender o fato de que o evangelho poderia ser alcançado a todos os povos, depois daquela visão que ele teve, ele foi e pregou a todas as outras pessoas, e então a igreja começou a entender que a mensagem salvífica não era restrita apenas aos judeus, mas que poderia ser também aos gentios, isto é, pessoas de outras nações, inclusive, que adorassem outros deuses, né? Quando a gente observa, por exemplo, principalmente essa questão do Filipe sendo o primeiro missionário, o Antigo Testamento já falava, né, de alguma relação de Israel com os filisteus, que é aquela região ali da faixa de Gaza. Uma coisa má, por exemplo, aconteceu em Gaza, quando Sansão perdeu suas tranças. Também uma coisa boa lá aconteceu. Sansão destruiu o templo pagão e derrubou, né, sobre os filisteus. Mas lá mesmo em Gaza aconteceu uma coisa muito melhor. O eunuco da rainha de Candace converteu-se a Cristo pelo testemunho de Filipe. Então perceba que essa abrangência missionária, ela agora traz uma conotação dizendo inclusive que antigos inimigos de Israel agora podem também ser alcançados pelo testemunho cristão, pelo amor de Cristo, visto que agora já não há judeu e nem grego, e todos podemos fazer parte desse corpo místico de Cristo que é a igreja. E essa missão de pregar o evangelho e fazer com que essa mensagem da reconciliação seja levada é nossa enquanto igreja de Cristo. E agora, no segundo ponto da lição do terceiro tópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Então o apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. E a primeira igreja estabelecida, vamos dizer assim, uma igreja fora da cultura de Israel, né, conhecida naquela época, foi a igreja de Antioquia, que já tinha a igreja em Jerusalém e as pessoas ali, mas a igreja de Antioquia foi a primeira igreja a necessitar ser pastoreada, porque cresceu ali o evangelho e precisava de um pastor, e precisavam de pessoas para pregar essas pessoas dispersas de Jerusalém pela perseguição. Então foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, Barnabé, né? Pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja a primeira igreja gentílica a enviar missionários para outros povos. Então assim podemos afirmar que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária de natureza gentílica, porque Israel já tinha enviado Filipe, que estava em Samaria, já tinha enviado outros discípulos, mas a igreja gentílica, que aceitou a Cristo e agora tinha discípulos, estava grande, a igreja de Antioquia, foi a primeira a enviar os missionários. Enviou 2 grandes missionários, Paulo e Barnabé. E Paulo, ele desbravou mesmo, é considerado o apóstolo dos gentios, né? Ele desbravou por todo mundo da época, pregando o evangelho a todas as pessoas, inclusive judeus, não judeus,
e outras nações e outras culturas, se tornando então um dos maiores missionários do Novo Testamento. E essa Antioquia é a Antioquia da Síria, né? Tem outra Antioquia que a Bíblia faz referência. Antioquia da Psídia, que é da Psídia, que está na região da Galácia, aquela região onde Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas. Essa igreja, a primeira igreja instituída, ela passou a ser inclusive um quartel-general, onde os missionários dali eram enviados e para lá voltavam. Em Paulo, ele viaja, e aí na sua primeira viagem missionária, ele vai para aquela região da Galácia, e aí quando ele retorna, ele volta para Antioquia da Síria. Ali passou então a ser esse quartel-general. E aí nós temos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele tem aquela visão, né? Que eles deveriam passar para a Macedônia, e ali passar para a Macedônia não significa atravessar a Macedônia, mas ir até a Macedônia para que pudesse pregar o evangelho. E aquele direcionamento ali estava apontando para o velho continente europeu, que aí já saía do Oriente, né? Para que pudesse então atingir essa região ocidental, e por conta daquela visão, segundo a qual devemos ser gratíssimos a Deus, o Ocidente pôde conhecer então o Evangelho ali, ainda de forma embrionária, né? Porque a igreja também é a igreja primitiva, mas aquilo ali foi a expansão do Evangelho ao Ocidente, de tal forma que chegou até nós aqui brasileiros, né? Claro que ao longo da história existem detalhes importantes dos quais nós podemos nos atentar, mas o ponto aqui é só como as missões elas aconteceram e portanto chegaram até nós aqui do Ocidente. Mas é bom falar também que já em Atos 2, nós vemos ali pelo menos 12 nações ou 12 etnias, né? Sim, exato. Quando o poder de Deus desceu sobre os discípulos, quase 120, e todos foram batizados. Então, ali, 12 etnias já ouviram falar do Evangelho, e mostrando o propósito que Deus queria salvar a todas as pessoas. Demorou a igreja entender isso porque ficou restrita a Jerusalém. Então, precisou vir a perseguição para que eles fossem dispersos por essas nações. Então, Filipe foi para Samaria, e cada um para uma região pregando o Evangelho, que depois eles entenderam que Deus queria salvar a todas as nações. E como você disse, Paulo, o grande missionário, pregou inclusive na Europa, passou pela Itália, né? A gente vê a situação dele falando em Roma, falando do Evangelho. E através dessas missões, desses missionários enviados, é que chegou o Evangelho aos confins da terra, que é onde nós estamos aqui, né? E os confins da terra, para aquela época da igreja primitiva, era a Espanha. Era a Espanha que era E Paulo, distante. quando escreve aos Romanos, ele fala, né, que queria comunicar com ele alguns dons, ensinar alguma coisa a eles, e depois que eles o enviasse à Espanha, porque para o mundo antigo do primeiro século, a Espanha era o fim da terra. E ali então eles estavam já, né, se organizando para que o evangelho pudesse chegar no ocasião. fim da terra. Eles acharam que era o fim do mundo ali. Exato. Já, né? Mas depois, com a descoberta, né, navegações, Exato. descobriram que tinha mais continentes. E esses continentes, obviamente, foram evangelizados, né? Exato. Nesse terceiro tópico da nossa lição, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, né? O comentarista ele começa mostrando o objetivo de cada carta até o Apocalipse, e sempre com a perspectiva missionária. Por exemplo, aqui no primeiro ponto do terceiro tópico, o apóstolo escreve suas epístolas como um missionário, mostrando seu objetivo nessas cartas era de instruir nos assuntos doutrinários e práticos, para que as pessoas no campo missionário tivessem um entendimento doutrinário, um ensinamento correto. Então, as igrejas que ele plantava, por exemplo, a carta aos Romanos fala da universalidade do pecado. Segundo o nosso comentarista, era para que os romanos pudessem entender que eram pecadores, precisavam da missão do Senhor Jesus Cristo, entrar no processo salvífico de salvação e serem ensinados sobre isso. E ainda, por exemplo, a carta aos Efésios traz a unidade da igreja. Depois dessa igreja, desses pecadores se tornarem salvos, se torna uma igreja. Então precisa estar unido, construir um muro de separação, né? Isso, e na carta aos Efésios derrubar esse muro de separação, porque os judeus eram
separados das demais nações, e acreditavam que só Deus poderia ter vindo a eles, e as leis seriam para eles. E Paulo mostra que era para todos, né? A salvação é para todos. Houve essa separação, tanto judeus quanto gentios precisavam de salvação. A carta a Timóteo e a Tito, as qualificações desses missionários, desses novos obreiros, a vocação dos novos líderes para continuar plantando igreja. Então, sempre ele olha nessas cartas, irmão Wesley, com uma perspectiva missionária, né? E o que fica claro para a gente aqui, principalmente na perspectiva paulina, de lidar com essa missão, é que a missão da igreja não é apenas a evangelização. O fazer discípulos, que é a ordenança e a nossa comissão, vai muito além só de pregar o evangelho. A nossa missão é, de fato, fazer discípulos, e isso envolve instrução, envolve líderes, envolve pastores, envolve mestres, envolve profetas. E é por isso que Deus estabeleceu e deu à igreja esses homens dons para que pudessem seguir ali no propósito. O propósito não é simplesmente pregar, mas fazer discípulos. E aqui nós podemos ver nas epístolas paulinas como Paulo instruiu o povo, porque as concepções eram as mais variadas. Haviam pessoas que pensavam que, já que estamos no tempo da graça, nós vamos pecar à vontade. Não, Paulo diz não é bem assim. Todos nós somos pecadores, mas somos encontrados pela graça, e agora existe uma diferença do pecado que reina e do pecado que habita. Nós somos inclinados às coisas do Espírito. E aí ele passa a dar instruções, então, acerca dessas coisas, das missões que devem ser feitas. A igreja, ela ganha uma alma não simplesmente quando a oferta é feita e alguém aceita Jesus, mas uma alma é de fato ganha quando ela foi instruída na palavra, e aí ela já então se tornou uma pessoa parecida, um discípulo com Cristo. Aí é quando nós ganhamos alma. Levantar a mão e aceitar Jesus é apenas o primeiro passo, e aqui nós devemos então instruí-las, e as cartas de Paulo servem a esse propósito. Isso. E no segundo ponto ainda da lição aqui do terceiro tópico, nas cartas gerais, o objetivo era mostrar a descontinuidade da antiga aliança, né? O objetivo dessa carta, principalmente os hebreus, era mostrar e enfatizar a nova aliança. Lógico que as cartas gerais aqui, né? Quais são as cartas gerais, você lembra? As cartas gerais são as epístolas de Tiago, as 2 epístolas de Pedro, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas e a epístola aos hebreus. Então essas epístolas, elas têm o objetivo de mostrar uma nova e melhor aliança, né? Que é a aliança de Jesus Cristo, mostrando, por exemplo, a sabedoria prática de Tiago para viver o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, a epístola aos hebreus, o autor vai dizer aqui que trata acerca da descontinuidade da antiga aliança e da nova, que é melhor. E é melhor por vários fatores, entre eles a sua abrangência. O escritor aos hebreus vai deixar isso claro na sua epístola. E quando a gente observa, por exemplo, a epístola de Pedro, a primeira, a gente percebe que há um público misto de Pedro, tanto judeus convertidos como gentios convertidos ao evangelho. Tanto que ele vai tratar: vós que noutro tempo não éreis povo, agora sois povo. Ele vai tratar então agora de uma pátria celestial a qual o Senhor Jesus Cristo nos tem reservado. E a gente observa então essa instrução nas epístolas gerais para tratar de quão grande é o privilégio agora dos gentios, que antes não podiam ser chamados de povo, mas agora podem, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradições recebemos dos nossos pais, e fomos resgatados disso, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, que está ao alcance de todos, e a nossa missão enquanto igreja é levar essa mensagem. Quando a gente olha, por exemplo, Tiago, ele está escrevendo aparentemente a judeus, né? a cristãos judeus, tanto que ele fala em sinagoga, ele vai escrever a sua epístola e vai trazer uma série de conotações ali que parece estar muito bem familiarizado com os judeus. Todavia, o contexto, mesmo sendo ali o público-alvo judeus, ele está escrevendo num contexto agora cristão, que era para também o alcance e pudesse abranger a todos.
E aí ele vai tratar acerca das obras, inclusive, né? Que está muito relacionado ali com o que Paulo diz, e alguns encontram alguma divergência, mas não, ele está dizendo apenas que a identificação da salvação agora está em nossas obras, não que as obras salvam, mas elas identificam os salvos. E agora, como gentios, nós podemos viver uma verdadeira salvação, que nós a recebemos pela fé, mas ela é demonstrada através das obras. Judas, ele escreve a sua epístola para combater os falsos mestres que estavam introduzindo dentro da igreja. Aquela fase, aparentemente, da perseguição como algo em que levavam os cristãos para a arena, era uma realidade, só que havia um perigo maior que Judas vai descrever como falsos mestres, trazendo falsos ensinos. E o que os falsos mestres fazem é, com os seus falsos ensinos, fazer com que a igreja batalhe de forma errada ou até mesmo com a causa errada. E aí então ele escreve a sua epístola para advertir com relação a esse constante perigo que a igreja tem dos falsos mestres, dos falsos profetas e falsos ensinadores. Maravilha, e nesse terceiro e último tópico nesse terceiro e último ponto do terceiro tópico, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada, o destino, né? Ele aqui é mostrando, lógico, dentro da perspectiva missionária, mostrando que depois da salvação, depois da doutrinação, depois do envio, depois dos ensinos, depois da maturidade, depois da igreja formada, todas essas questões, elas resultam em salvação eterna. E o Apocalipse é esta perspectiva desse campo missionário, ou dos missionários, ou dos enviados, ou dos alcançados pelas missões. É o destino de toda a raça humana salva, que é o descanso eterno. Então, as igrejas missionárias no Apocalipse permaneciam até a volta de Cristo. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens e mostra qual é o galardão que cada um de nós, missionários e igrejas missionárias, que entendeu essa proposta de envio, de ir às nações, ir de ensinar, ir de pregar, e a transformação dessas pessoas através do evangelho é o destino eterno, é o céu, é a morada celeste, é livrar as pessoas deste mundo mal, livrar do pecado, livrar das garras do diabo, livrar das obras da carne, a que haja uma transformação no espírito, na alma, no corpo, no habitat do ser humano, que ele venha então ao estado de perfeição, de sem pecado, de um estado de paz, de harmonia, de alegria, como é mostrado no Apocalipse. Não é isso, Moesca? Exato. E aí a gente percebe que no Apocalipse nós vamos entender que o plano de Deus de alcançar as nações deu certo. Para nós que somos pré-tribulacionistas, inclusive depois da grande tribulação e no período da grande tribulação, o propósito de alcançar todas as nações, ele será executado com sucesso. A Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse 7:9, depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, o plano de Deus de alcançar o mundo, as nações através da salvação em Cristo, ele vai ser executado, ele vai ser alcançado. Deus não perderá o seu plano. Cabe a nós agora então nos encaixar e fazer jus à nossa chamada para que possamos ser o meio pelo qual Deus vai alcançar essa gente. É claro, a salvação está disponível a todos e Deus, ele quer usar a cada um de nós para que nós possamos pregar o evangelho e fazer com que essa mensagem chegue ao nosso próximo. E como nós vemos no livro de Apocalipse, a mensagem chegará. Tomara que possamos ser um canal, um dos canais que Deus vai usar para que essa mensagem chegue até lá. Maravilha, e chegando para a nossa conclusão aqui, nós acabamos entendendo que as missões nasceram no coração de Deus, de salvar o homem a partir do momento que o homem pecou, e o projeto de resgate da humanidade e o envio de seu Filho
e o preparo de uma igreja, de um povo, de pessoas missionárias, culminando assim na evangelização e na pregação para todas as nações e todo o mundo. Então, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Portanto, nesse dia, nesta aula, nessa lição de número 4, enfatize aos seus alunos o propósito das missões, o desejo de ganhar almas, o desejo de anunciar o evangelho. O professor deve deixar essa chama acesa como no princípio, né, irmão Wesley? Exatamente. Que todas as lições desse trimestre vai ser um incentivo para que possamos ser um canal, enquanto professores, para que a chama missionária ela esteja viva e acesa nos corações dos nossos alunos. E enquanto professores também, sabemos que a nossa missão é ensinar, é instruir, isso também é uma missão, mas não esqueçamos que também temos a missão de pregar o Evangelho e de levar essa mensagem a toda criatura, a todos que nós tivermos acesso, para que então as pessoas possam conhecer Cristo através de nós. Ficamos por aqui, para você uma boa aula. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos e dê um likezinho aí, comente que nós estaremos respondendo você. Uma boa aula, Deus em Cristo te abençoe.